Saudações, hein? Saudações de fé, motivação e poesias. Eu estou aqui no centro da cidade, na Praça Getúlio Vargas, como você pode ver, na frente dessa árvore maravilhosa, centenária aí, ó, atrás de mim. Eu me chamo Marcos Vinícius, eu sou poeta, autonomista, voluntário em ações sociais e missionárias. Eu tenho um projeto chamado Mente de Campeão. E hoje eu quero falar de um assunto muito interessante com você. Hoje eu quero falar sobre esse fenômeno que está acontecendo no Brasil, na Europa e no mundo todo, chamado desigrejados. Esse fenômeno, esse acontecimento que tem chamado a atenção no mundo inteiro para essa situação que a igreja vive hoje na Terra. Então, em primeiro lugar, para saber quem são os desigrejados, eu preciso explicar, né? Desigrejados são aquelas pessoas que por algum motivo, alguma razão, algumas circunstâncias, decidiram não ir mais, eles não vão mais ao templo, eles não congregam mais em igrejas, sejam elas evangélicas ou paróquias, congregações católicas, né? Então eles não vão mais ao templo e por isso são chamados de desigrejados, descongregados, né? Destemplados. Por quê? Porque eles não se reúnem mais com o seu grupo que fazia parte e eles têm os seus motivos. Cada um deles tem as suas razões, as suas circunstâncias e contam a sua história triste. Por exemplo, eu conheço pessoas que não vão à igreja mais evangélica porque deram carros, deram terrenos, casas em campanhas milionárias e esperavam ganhar alguma coisa em troca. E por causa dessa tentativa de barganhar, de trocar, de negociar com Deus, eles perderam, né? Porque uma vez que você doa, uma vez que você dá, mesmo entrando na justiça, nunca mais voltará para você. E então essas pessoas se decepcionaram e não estão mais indo em igreja nenhuma. Então o fator financeiro, decepção financeira, quem espera do evangelho vida financeira boa, barganha, troca, sabe? Acaba se decepcionando e se tornando depois de um tempo desigrejado. Então eu conheço muita gente que deixou de ir da igreja porque foram roubados praticamente, foram abusados financeiramente de seus líderes religiosos. Foram convencidos em trocar, foram convencidos em dar para receber em dobro, em triplo, né? Para multiplicar as suas rendas. Não multiplicaram, porque o que multiplica a renda de alguém é o trabalho, né? O esforço. O que multiplica a vida da gente financeira é o trabalho, é o esforço, é o sacrifício do dia a dia, é uma vida com sabedoria, com inteligência. Então, por causa da vida financeira, muita gente pararam de ir ao templo. Esse é o primeiro fator. Uma segunda circunstância que leva muita gente a não voltar mais para a igreja é a decepção com os relacionamentos, né? As pessoas vão para a igreja e acham que no templo vão encontrar pessoas perfeitas, pessoas maravilhosas, pessoas abençoadas, ungidas, e esquecem que as pessoas que se reúnem nos templos, nas igrejas, são os doentes, né? São os enfermos de alma, são aquelas pessoas que realmente precisam de médicos. Jesus uma vez disse que não são os bons que precisam de médicos, e sim os doentes, os enfermos. Então, pessoas com algum tipo de enfermidade, algum tipo de imperfeição, algum tipo de desvio de caráter, de personalidade, vão para a igreja. E lá, quando se encontram, algum choque de personalidade e de relacionamentos. Então, pessoas também saem do templo por causa de problemas de relacionamentos. Entre outros motivos também que muitas pessoas não querem pertencer a igrejas e se tornaram então desigrejados, são além de motivos
de decepções em relacionamentos com pessoas, se decepcionam também com os líderes, né? Os líderes, eles nas suas maiorias, eles são exclusivistas. Eles se reúnem, geralmente os líderes religiosos, eles têm sua cúpula, né? Eles têm ali os seus aliados, né? Na maioria das vezes são políticos, são empresários, são pessoas do meio religioso e que ficam ali na sua volta, na base do elogio, na base da bajulação, na base dos papagaios de pirata, né? Aqueles que repetem tudo que esses líderes eles compartilham. Então, muitos dos jovens, principalmente os jovens agora do século XXI, jovem moderno inteligente, eles são mais críticos, né? Eles são mais exigentes. E quando começam a ver esse exclusivismo, né? Começam a ver o pastor, o líder da igreja, de carro novo, andando de avião, dono de helicóptero, dono de empresas. Hoje o pastor, né? O pastor, mas vale para apóstolos, bispos, vale para qualquer tipo de nomenclatura religiosa. Quando um jovem inteligente, uma pessoa que segue a igreja, começa a fazer uma análise e a ponderar e a ver a vida desses líderes, começam a perceber que esses líderes, eles são exclusivistas, na sua maioria das vezes são hipócritas, eles mandam o povo fazer uma coisa, mas eles não fazem, eles não praticam, eles são observadores da lei, mas não são praticantes. Então, um pouquinho de inteligência, se você pensar um pouquinho fora da caixinha, você já começa a viver um grande conflito na sua alma, no seu interior. Então, por isso, muita gente sai da igreja. Você começa a ver o filho do pastor, por exemplo, na faculdade e o seu filho no colégio público. E você diz assim, como assim? Peraí, por que eu vou ficar dando dinheiro na igreja, se o filho do pastor está na faculdade, o filho do pastor tem carro, tem motorista, tem táxi, mora bem, mora em condomínio, eu moro na favela, eu moro em comunidade, por que eu vou ficar ajudando alguém que não vem na minha casa, alguém que pouco se importa comigo? Então esse é um dos motivos também das pessoas não estarem mais querendo frequentar templos religiosos. Decepção com líderes religiosos. E quando eu falo isso, é claro que eu não posso generalizar, né, gente? Eu não posso ser extremista, radical. Mas a verdade é essa. Todo mundo está vendo hoje, com o fenômeno e o advento da internet, as postagens desses pastores milionários e de suas famílias aí em casas de praia, em condomínios, andando de avião, né? Andando de avião não, voando de avião, de helicóptero, enfim, em aeroportos pelo Brasil e pelo mundo, conhecendo outros países, outras nações. Então, a decepção com líderes religiosos também é algo que tem afastado muita gente da igreja, tá certo? O exclusivismo, né? O preconceito, a cúpula. Você muitas vezes, para conseguir falar com um desses líderes, desse pastorzão aí, você tem uma dificuldade muito grande de conversar às vezes com um pastorzão, né? Você consegue conversar com um pastorzinho, auxiliar, você consegue falar com um obreiro da igreja, com uma obreira, mas você não consegue chegar ao gabinete do pastor. Por quê? Porque ele é muito importante, entre aspas, ele é um grande doutor em divindade, ele é um grande doutor da lei, ele é um grande teólogo, ele é um grande religioso, ele é um grande fariseu, ele é um grande hipócrita, e por isso muita gente tem se tornado desigrejada. Essa é a minha observação. Eu não sou o dono da verdade não, tá, gente? Eu só estou aqui defendendo algumas observações que eu tenho feito, tá certo? E para fechar a minha observação hoje, se eu tiver errado, por favor, discorda comigo, comenta aí embaixo, me prova, traga os seus argumentos para mim, para eu poder ler e estar ponderando a minha mensagem, tá bom? Eu imagino que muitas pessoas também, elas têm saído desses lugares, desses templos, dessas religiões, dessas instituições, dessas empresas, né? Que na verdade hoje a igreja tem se tornado uma grande empresa, um grande negócio, há muito tempo, mas hoje em dia está mais no cotidiano, está mais no popular, todo mundo consegue perceber isso. Um pouquinho de inteligência, um pouquinho de pensamento, um pouquinho de filosofia,
Só você pensar um pouquinho fora da caixinha da religião e começar a se perguntar, como assim? Por quê? Hã? É sério isso? E você já começa a descobrir diversas coisas no meio religioso. Então muita gente sincera, muita gente sai das igrejas, muita gente sai dos templos por causa da sua sinceridade, por causa da sua consciência. Por quê? Porque muitas vezes quem sai, gente, presta atenção, eu sei que o meu público é religioso, o meu público segue a igreja, eu também tenho a minha igreja, respeito o meu líder, respeito a minha denominação, mas a verdade tem que ser falada. Muita gente sai porque é sincera, muita gente sai porque tem uma consciência boa, muita gente sai porque é inteligente, muita gente sai porque se pergunta, porque traz argumento, porque vive conflitos no dia a dia e começa a discordar de muitas coisas. E quando você discorda da igreja, quando você discorda da religião, da instituição que você faz parte, na sua maioria das vezes, você é mal visto. Eu, Marcos Vinícius, por exemplo, eu sou chamado, por exemplo, de contra, eu sou chamado de herege, eu sou chamado de agitador, eu sou chamado muitas vezes de rebelde, eu sou chamado muitas vezes de tantas coisas, sabe, de falso, de mentiroso, porque eu defendo as minhas ideias, porque eu penso pelos evangelhos, eu penso por Cristo e por mim, pela minha própria consciência. Então, o que eu defendo e o que eu compartilho é aquilo que eu acredito, certo? Então, isso aí acaba implicando com muita gente. Então, muita gente sai da religião, deixa de ser religioso, e parabéns por isso. Muita gente sai da igreja, dos templos, mudam de denominação, mudam de ideologias, de filosofia de vida, e começam a perceber que tem sim o direito de buscarem a Deus em casa, de que não precisam pagar nada para serem pessoas abençoadas, que não precisam pagar nada para serem consideradas filhas de Deus, porque o Evangelho é a graça, e a graça é um favor que ninguém pode fazer por merecer. É uma graça imerecida. E na maioria das vezes os sinceros, os verdadeiros, eles saem e vão viver a sua vida, as suas famílias, e buscar a Deus em casa. Tá certo? Eu sou Marcos Vinícius, hoje foi mais um dia de observatório. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Se você tem uma igreja, se você tem uma denominação, uma religião, então respeite sua igreja, respeite os cultos, a liturgia, e principalmente viva Jesus e tenha uma mente de campeão. Conheça os evangelhos, mergulhe-se nos evangelhos, e eu tenho certeza que você vai viver o melhor tempo da sua vida. É isso aí. Viva Jesus, viva as famílias, viva as amizades, viva as crianças, viva as amizades, viva o que a vida tem de melhor. Igrejado, congregado ou desigrejado, saiba que Jesus te ama. Abraço.